Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade, tá bom? À leitura deste livro maravilhoso, Discípulo Radical, do Dr. John Stott. Eu fiz um primeiro vídeo, o vídeo anterior, ele vai tratar sobre a simplicidade, uma das características de um discípulo que tem raiz profunda em Cristo Jesus. E agora nós vamos dar continuidade. Nós tratamos no vídeo anterior sobre uma conferência sobre o estilo de vida simples, a qual John Stott, o autor desse livro, ele também participou no Congresso de Lausanne, tá bom? Um dos congressos de Lausanne que aconteceram em uns anos, décadas atrás. Eu vou agora apresentar uma síntese do que praticamente eles elaboraram. Qual foi o livreto, qual foi praticamente a premissa ou a declaração de uma vida simples em Cristo Jesus, de um discípulo radical. Vamos lá? Nós temos aqui, ele vai apresentar esse livreto com um prefácio. Eu não vou ler todas as questões, eu vou ler alguns parágrafos, os primeiros parágrafos, só para nós termos uma ideia do que, de fato e de verdade, John Stott queria falar. Vamos lá. Prefácio do livreto. Diz assim: durante os 4 dias em que estivemos reunidos, 85 cristãos de 27 países refletimos sobre a decisão expressa no Pacto de Lausanne de desenvolver um estilo de vida simples. Procuramos ouvir a voz de Deus através das páginas da Bíblia, dos gritos dos próprios famintos e através um dos outros, e cremos que Deus falou com nós. Muito bem, aí nós temos agora o desenvolvimento. Ainda no prefácio ele diz assim: estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, preocupados por suas vítimas e arrependidos por nossa cumplicidade nisso tudo. Também fomos movidos a tomar novas decisões, cujo conteúdo expressamente expressamos neste, cujo conteúdo expressamos neste compromisso. Primeiro, criação. Adoramos a Deus como Criador de todas as coisas e celebramos a bondade de sua criação, em sua generosidade. Ele nos tem dado tudo para desfrutarmos e recebemos tudo de suas mãos com humildade e ações de graças. 1 Timóteo 4:4. A criação de Deus é caracterizada pela diversidade e rica abundância. Ele quer que seus recursos sejam bem administrados e repartidos para o benefício de todos. O segundo ponto que ele foi tratar é mordomia. Quando Deus fez o homem, macho e fêmea, a sua própria imagem, lhe deu domínio sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Ele nos fez mordomos de seus recursos e eles se tornaram responsáveis perante ele como criador diante da terra que lhe cabia desenvolver e diante de seus semelhantes, com quem haveria de partilhar sua riqueza. Essas verdades são tão fundamentais que a verdadeira autorrealização humana depende de uma relação justa com Deus, com o próximo e com a terra e todos esses recursos. A humanidade das pessoas é reduzida quando ela não participa desses recursos na justa medida. O outro é pobreza e riqueza. Afirmamos que a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus. Na Bíblia, a pobreza aparece associada à impotência, pois os pobres não têm meios de se proteger. O apelo de Deus às autoridades é no sentido de que se usem sua força para defender os pobres, não para explorá-los. A igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos pobres contra a injustiça, sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. O terceiro é a nova comunidade. Regozijamo-nos por ser a igreja, a nova comunidade da nova era, cujos membros gozam de vida nova e de novo estilo de vida. A igreja cristã primitiva, constituída em Jerusalém no dia de Pentecoste, caracterizava-se por um tipo de vida comunitário até então desconhecida. Aqueles crentes, cheios do Espírito Santo, amavam uns aos outros a ponto de venderem e repartirem seus bens, embora o fizessem voluntariamente.
e algumas propriedades privadas fossem retidas. Isso foi feito em subserviência às necessidades da comunidade. Nenhum deles dizia ser seu o que possuía. Atos 4:32, isto é, eram livres da afirmação egoísta dos direitos de propriedade e, como resultado de suas relações econômicas transformadas, não havia um necessitado sequer entre eles. Atos 4:34. Estilo de vida pessoal. Jesus, nosso Senhor, nos convoca a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Ele também nos prometeu seu descanso. Confessamos, entretanto, que às vezes permitimos que desejos impuros perturbem nossa paz interior, de maneira que, sem a renovação constante da paz de Cristo em nossos corações, nossa ênfase no viver simples será desequilibrada. O sexto, desenvolvimento internacional. Ecoamos as palavras do Pacto de Lausanne. Estamos chocados com a pobreza de milhões e perturbados com as injustiças que a produzem. Um quarto da população mundial goza de prosperidade sem paralelo, enquanto outro quarto padece da mais opressiva pobreza. Essa brutal disparidade é uma injustiça. Recusamos-nos a nos conformarmos com ela. O apelo por uma nova ordem econômica internacional expressa a justificada frustração do terceiro mundo. Nós vamos para o 7 ponto. Justiça e política. Também estamos convencidos de que a presente situação de injustiça social é tão repulsiva a Deus que uma mudança bem ampla é necessária. Não que creiamos em utopias terrestres, mas tampouco somos pessimistas. A mudança pode vir, embora não simplesmente através do compromisso com um estilo de vida simples, ou através de projetos de desenvolvimento humano. Pobreza e riqueza excessiva, militarismo e indústria armamentista e a distribuição injusta de capital, de terra e de recursos constituem problema que tem a ver diretamente com poder e impotência. Sem uma mudança de poder através de mudanças estruturais, esses problemas não poderão ser resolvidos. A igreja, juntamente com o resto da sociedade, está inevitavelmente envolvida na política, que é a arte de viver em comunidade. Oitavo, evangelização. Estamos profundamente preocupados com os muitos milhões de pessoas não evangelizadas espalhadas pelo mundo. Nada do que foi dito sobre estilo de vida ou justiça diminui a urgência do desenvolvimento de estratégias evangélicas apropriadas aos diferentes meios culturais. Não devemos deixar de proclamar Cristo como Salvador e Senhor de todo o mundo. A igreja ainda não está levando a sério sua missão como testemunha dele até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Nós temos o nono, o retorno do Senhor. Os profetas do Velho Testamento denunciaram a idolatria e as injustiças do povo de Deus e advertiram para a vinda do juízo. Denúncias e advertências semelhantes são encontradas no Novo Testamento. O Senhor Jesus virá em breve julgar, salvar e reinar. Seu juízo cairá sobre os cabeçosos, que são idólatras, e sobre os opressores, pois nesse dia o rei sentará em seu trono e separará os salvos dos perdidos. Aqueles que serviram a ele, servindo aos mais pequeninos de seus irmãos carentes, serão salvos para a realidade de fé que salva, para a realidade da fé que salva, é visível no amor serviçal. Muito bem, meus queridos, nós vamos ainda só fazer uma conclusão, tá bom? E aqui ele conclui com uma nossa resolução. Tendo, pois, sido libertados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência a seu chamado, em sincera compaixão pelos pobres, preocupados com a evangelização, com o desenvolvimento e com a justiça, e em solene antecipação do dia do Senhor, nós humildemente nos comprometemos a desenvolver um estilo de vida justo e simples, a apoiar uns aos outros nele
e a estimular outras pessoas a se unirem a nós nesse compromisso. Sabemos que precisamos de tempo para levar a cabo suas implicações e que a tarefa não será fácil. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda a sua graça para permanecermos fiéis. Amém. Ele conclui esse panfleto, tá bom, meus queridos? E aí nós temos aqui 6 pontos, praticamente John Stott colocou aqui. Diz assim: o compromisso evangélico com estilo de vida simples é um documento longo. Assim, deixe-me destacar suas ênfases. Primeiro, a nova comunidade. Alegramo-nos porque a igreja é destinada a ser a nova comunidade de Deus, a qual demonstra novos valores, novos padrões e um novo estilo de vida. Segundo, estilo de vida pessoal. Não estabelecemos regras ou regulamentos, porém, como cerca de 10.000 pessoas morrem de fome todos os dias, nós determinamos a simplificar nosso estilo de vida. Terceiro, o desenvolvimento internacional. Estamos chocados com a pobreza de milhões e decidimos contribuir mais generosamente com projetos de desenvolvimento humano. Porém, a ação governamental é essencial. Justiça e política, o quarto. Acreditamos que a situação atual de injustiça social é detestável para Deus e que mudanças podem e devem acontecer. Quinto, evangelismo. Estamos profundamente preocupados com os milhões de pessoas não evangelizadas. O desafio de um estilo de vida simples não deve estar separado do desafio de um testemunho responsável. E sexto, por último, o retorno do Senhor. Acreditamos que quando Jesus retornar, aqueles que serviram por meio do serviço aos pequeninos serão salvos, pois a realidade da fé salvadora é demonstrada no amor servil. Bem, nós concluímos mais uma característica desse segundo vídeo, tá bom? Muito bem. Eu creio que Deus tem nos abençoado. Obrigado a todos pela paciência. Que Deus em Cristo vos abençoe.